Oi, gente. Alguém tá me ouvindo? Desculpa aí, já. Desativou os Bluetooth? Bom, já deu tudo certo. Andréia. Ótimo, deu Boa noite, certo, professor. Deu certo? deu certo, A Andréia também já entrou. que ótimo. Olá, boa Boa noite. noite. Desculpa aí, gente, um atrasinho básico com os Base, botões aqui, mas deu tudo certo. aham. A gente tá. Boa noite a Boa todos. noite, querida. Professora, a gente está com 5 pessoas, 6 pessoas agora. Vamos só dar um tempinho Tá, para as pessoas irem entrando. E sim. aí, daqui a pouquinho a gente já começa, faz as Eu apresentações. tenho simultaneamente no meu canal aí do YouTube, né? Então tem mais três aqui, a Tatiana e a Cristiane. Boa noite. Boa noite. Muito boa Mais noite gente, a todos. Sérgio, Manuela Santos. Olha só, Manu, tudo bem? Carlos, Manuela, saudades. Manuela foi vítima das minhas aulas no Mackenzie. Foi vítima. Imagina, suas aulas é sempre um E tá prazer aí. de E suas tá aulas. indo, né? Ela tá reincidindo, ela voltou, é reincidente. Pegando mais gente aí. Ah, Valéria, é isso? Valéria o Quinto, é isso? Tá só a ver, acho que deve ser a Valéria. Também uma querida psicóloga que foi minha aluna, Amanda, Juliana. Oi, boa noite, Valéria. Ah, Vítimas das aulas do MAC e da supervisão também, a Manuela falou. é, Eu amo, também amo. Entrou Ela. também, Jeane, entrou também o Maurício, tá. o Sérgio, de Catanduva, a Ellen. Olá, boa noite. Entrou Sejam alguém do todos mal muito aí. Entrou alguém do mal bem-vindos. que é o login da pessoa. É o meu marido, o Ah, é do mal. Maurício. Legal. Pérez, Sejam todos muito bem-vindos. A Lilian, também psicóloga de Jundiaí, seja bem-vinda. Priscila também. Lilian Pérez, Priscila Takahatsu, Uhum. Dani, espanhol com tu cara. Boa noite, boa noite. O espanhol. Uhum. Também sou espanhol. Eu tenho a cidadania, né? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro com cidadania espanhola também. E amanhã eu vou ao consulado, por coincidência, renovar o passaporte. Tá certo. Legal. Acho que a gente já deve E Começar? aqui, começando, são 12 Sim, é, pessoas, vamos. então, mais algumas, né, que que o vão senhor entrando. tinha comentado com a gente, que também estão acompanhando pelo YouTube, Aham, né? Então, acho que eu posso fazer as apresentações. claro. Pode, querida. Então, tá bom. Estamos aqui com a Joelma Pereira e o nosso doutor Cláudio Bastidas, né? O nosso convidado dessa noite. Hum, Ele é doutor pela PUC, é membro do LAPECRE da USP, tem 8 livros uhum, publicados, é supervisor clínico, atende há mais de 37 anos no consultório, é apaixonado pela psicanálise, professor universitário por 26 anos, né? hum, E atualmente ministra os cursos online, aham,
foi nosso supervisor também, né, Ju? É. Então, Tive esse prazer. é uma Muito pessoa legal. foi excelente, Obrigado. né? Então, vou pedir o socorro da Jo aqui. Foi a voz. Desculpa. A voz da Andréia foi. Então, a gente está... A Andréia também, minha colega aí de faculdade, né? Nós somos bacharéis em psicologia. Tivemos o prazer de fazer alguns cursos com o professor Cláudio e de estudar psicanálise aí, um tema que ele é apaixonado e que domina muito e é muito generoso nas trocas. E aí, a gente já entrando no tema desta noite, né? Amanhã aí não é novidade que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E durante o mês de março, eu e a Andréia vamos fazer algumas lives para falar sobre temas pertinentes a esse universo feminino. Mas a gente não quis falar do lugar comum, porque às vezes é uma data em que as pessoas vão muito para parte da sensibilidade das mulheres, né? De flores, de presentes, homenagem pela mulher ser quem ela é. Mas a gente sabe que essa data é uma data que marca uma luta por direitos, né? E às vezes a gente vê pessoas brincando, quando a gente pensou no tema, por que o machismo estrutural e por que o Dr. Cláudio foi a pessoa que a gente pensou para abrir essa conversa, né? Quando a gente pensou no tema, a gente falou assim, mas sempre tem aquelas que falam assim, nossa, as mulheres querem tanto igualdade, por que Dia das Mulheres se não tem um dia do homem, né? E aí a gente separou algumas informações aqui, só para balizar as pessoas de que por que um dia ainda é necessário falar de um dia de mulher, né? Ainda é necessário que a mulher lute por direitos, que a mulher tente não ser igual ao homem. Nós não somos iguais, não é isso que se fala, né? A gente quer igualdade, equidade de direitos, tratamento justo, né? E aí a gente lembrando aqui de alguns dados históricos, professor, agora em fevereiro fez 100 anos que, aliás, do voto... As mulheres no Brasil só puderam votar 100 anos depois dos homens. E agora em fevereiro faz não estou ruim de conta. Foi em 1932 que as mulheres puderam votar no Brasil. Dia 24 de fevereiro foi quando as mulheres puderam votar. 100 anos após o voto do homem. Só em 1962 foi que a mulher casada deixou de ser considerada incapaz sem o marido, né? Porque a capacidade da mulher estava ligada à capacidade do marido. Em 1977, quando a lei do divórcio entrou em vigor, para a gente ir pensando em marcos históricos que vão dando essa diferença do quanto que a mulher foi subjugada aí durante muito tempo, né? Só em 1988, com a Constituição Federal, foi que a mulher passou a ser cidadã que tinha os mesmos direitos no relacionamento conjugal que o homem. Antes disso, por mais que alguns... A Andréa depois é advogada também, bacharel em Direito, pode falar melhor disso do que eu. Alguns juízes, né, alguns advogados já praticavam algumas leis aí em termos de alguns entendimentos nas leis de separação, mas só com a Constituição é que veio oficialmente balizar isso aí de que as mulheres tinham os mesmos direitos dentro do casamento que os homens, né? Em 2002, e aí veja, só em 2002 também é que nos documentos oficiais e tudo mais, é posto o fim da possibilidade de anulação do casamento quando diz que a mulher não era mais virgem. Isso. O Maurício aqui, o do Mal, tá lembrando que são 90 anos do direito dos votos das mulheres. Obrigada, Mal. A gente exatas não sabe fazer conta muito rápido. Só em 2005, o termo mulher honesta sai também de alguns documentos de legislação, né? Então, a mulher não pode mais ser julgada por ser desonesta,
que este termo constava em alguns documentos, né? E aí, em 2006, a gente tem a lei da Maria da Penha, né? Hoje a gente tem muita gente falando de empoderamento feminino, de busca por igualdade nas empresas, né? De carreira, de profissão. Tem muita coisa acontecendo, mas quando a gente fala de machismo estrutural, a gente está falando de uma coisa que muitas vezes não aparece, né? Porque se a gente tiver aí algum arquiteto, alguém aí mais das áreas de engenharia, pode dizer, estrutura é aquilo que fica por baixo, né? A estrutura é o que sustenta, mas não aparece, né? Você monta uma estrutura, coloca paredes, coloca piso, pinta, passa massa, tem uma série de outras coisas que vão em cima dessa estrutura, que a escondem, mas ela está ali, firme e forte, sustentando, seja lá o que for. E aí, quando a gente fala de machismo, a gente não está aqui querendo fazer debates, né, apontando o dedo, nem nada, mas entendendo como é que a nossa sociedade se construiu e como é que essas coisas vão se perpetuando, porque é uma estrutura que está aí posta, sustentando alguns anos aí de preconceito, né, de atraso mesmo. Tem alguém aqui comentando. Andréia, você quer falar alguma coisa em cima disso aí, dos direitos? Sim, na verdade, a legislação ela vai acompanhando a evolução da própria sociedade. Então, quando a lei chega e reconhece alguns direitos da mulher, é porque isso ou foi caminhando e chegou nesse ponto, né? Foi se acomodando e isso foi possível chegar nesse reconhecimento, né? Como são essas questões da questão da mulher honesta, tudo, ou quando é muito necessário que, a partir então da lei, haja a obrigação de se cuidar de algumas coisas, que é o caso da Lei Maria da Penha, né? Então, a partir do momento que essa lei foi promulgada, né, é que se tornou um crime, né, a violência doméstica, né? E olha, 2006, né, já tem alguns anos, né? E essa questão até mais do que nunca, né, muito atual, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho, né, o Dr. Cláudio trazendo aí para nós essa questão do machismo estrutural. Olha, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né? Aqui queria tornar isso público também o meu agradecimento a Joelma e a Andréa, né? E muita coisa, um tema importantíssimo, né? Muita coisa para se discutir, para se falar. E até aí, como vocês bem expuseram a questão do estruturalismo, do que é estrutural, no sentido de uma estrutura que nem sempre é aparente, né? Então, eu acho que é um ponto de vista interessante para a gente pensar a questão do machismo hoje em dia e de como ele aparece sobre outras. Ele está muito velado, né? Então, tal como antigamente surgia de forma muito escancarada, né? Hoje em dia ele pode surgir de forma muito velada, né? Para complicar um pouco, até é interessante, é impactante ouvir vocês e lembrar quando vocês citaram, por exemplo, né, a aprovação da lei do divórcio em 77. Quer dizer, nessa época eu tinha 16 anos. E nessa época, eu lembro, tinham debates na televisão e era um parlamentar, era um senador, acho que do Rio de Janeiro, se não me engano, que ele do antigo MDB, que era o partido de oposição à Arena, né, dos governos militares, e era terrível assim o clima, né? Tinha um clima de muito medo de parte da população de que, meu Deus, o que vai acontecer a hora que aprovar esse divórcio, né? Parecia uma coisa assim tão terrível do modo como
pelo modo como muitos dos comunicadores de televisão e de rádio lidavam com a situação. Essa época ainda não tinha internet, não tinha internet como temos hoje, né? Então, uma coisa assim, então, veja só, há pouco tempo, anos 70, né? Quer dizer, são coisas assim gritantes, né? Se a gente lembrar também das desigualdades que temos no mundo, e mesmo no Brasil, no mundo, né? Recentemente tivemos aí, por exemplo, torneios de futebol nos países árabes, conforme o país, a mulher não pode sequer entrar no estádio para assistir, é só homem que assiste, né? Ou aqui mesmo no Brasil, a gente tem Brasis muito diferentes, né? Você tem cidades e segmentos da população que são muito que têm um pensamento muito moderno, né? E discutem questões muito avançadas, sutis por vezes, ao passo que a gente tem um feminicídio muito alto no país, né? Mesmo entre essas as cidades mais modernas, tipo São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, tal coisa, mas você tem também, né, regiões que o machismo é muito escancarado, né? Então, aí eu falei um pouquinho do estrutural, né, do machismo estrutural, e a respeito do machismo, até fico me perguntando, como vocês mesmos mencionaram, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, e aí eu me senti à vontade para falar de machismo, porque se fosse para falar de feminismo, talvez eu pudesse ser muito questionado sobre o lugar de fala, né? Na medida que eu sou homem, né? Mas sobre machismo dá para falar, né? E olha que interessante, né? Eu fiz 61 anos, completei 61 anos agora recentemente, sexta-feira, dia 4, né? Então falar, por exemplo, um momento da minha vida, imagina assim, eu com 11 anos de idade na escola, o que era habitual, professores, sobretudo educação física, né? Fazia assim, alguém cometia algum tipo de falta, era meio indisciplinado, então o professor obrigava aquele aluno a passar pelo que se chamava o corredor polonês. Então se fazia uma fila de alunos, né? Como se fazia um corredor, e aí a pessoa, o coitado que ia sofrer o castigo, ele tinha que passar correndo o mais possível, que ele podia, essa era a ideia, né? Ele ia levar tapas ou socos na parte aqui do lado do braço, né? E aí o que acontece? 11 anos de idade, não podia chorar. Quer dizer, porque se chorasse, apanhasse, chorasse, aí, entre aspas, não era homem. Quer dizer, veja só, estou falando isso aí de 61, 72. Você tem 5 anos antes de aprovar o divórcio, né? Para ter ideia de como que a coisa é, né? Então, eu fiz também, já nos meus 17 anos, 17 não, 14 anos, também em 75, eu fiz aqui, eu moro no ABC, em São Caetano, meu consultório é em São Paulo, mas no ABC tem escolas técnicas que eram muito disputadas, de muito boa qualidade, em São Bernardo, São Caetano, Santo André. Então tinha cursinho preparatório. E eu participei como aluno de um desses cursinhos. E tinha alunos de idades mais variadas, né? Boa parte deles operários que queriam melhorar, né? Passar a ser torneiro mecânico, um fresador, alguma coisa assim. E fazia parte desse cursinho para conseguir uma vaga nessas escolas, né? Então, certa vez entra o diretor da escola, e o curso era misto, tá? Tinham poucas moças, né? Mas tinha alunos de 14 anos e tinha gente de mais de 40, né? E entra o diretor da escola, ele falou assim, eu queria saber quem foi o filho né, xingou, que jogou sabão em pó no filtro de água da sala dos professores. Ele falou, se eu pegar quem fez isso, eu vou dar um tiro, a vontade é dar um tiro na bunda. E o cara xingava muito. E o que é interessante é que a reação das pessoas é normal, velho. Normal, cara. O diretor tá irritado. Quer dizer, então, quando a gente fala de machismo, está falando de coisas que não são tão de antigamente assim, né? Quer dizer, ainda hoje está aí rolando, né? Uma ex-aluna mencionou que no Big Brother tem uma moça ali que participa, acho que é a Laís, que ela vive falando assim, falou para um outro participante, um homem, você não é homem, você não foi homem de fazer tal coisa. Quer dizer, então a gente está vendo aí que o machismo, né,
ele também está presente na mulher, está presente na sociedade como um todo, né? Recentemente eu li um texto muito interessante de um professor de uma universidade norte-americana, Bonilha Santos, e o título do livro é Racismo sem Racistas. Então ele discute do ponto de vista estrutural, tal como a Andrea e a Joelma nomearam aqui essa live de hoje, né, do quanto que hoje em dia raramente alguém vai se apresentar como sou racista, mas o racismo ele aparece velado, ele aparece escondido, e aí por isso que ele é estrutural, né? E na proposta desse autor, que ele é negro e militante do movimento negro, né? Ele, e aí tem as questões de nomenclatura, né? Nessa tradução está como negro, não como preto. Aí tem todo esse debate, se é preto, se é negro, essa coisa, né? Mas enfim, e ele propõe que, né, ativamente, né, ele tem o último capítulo que ele propõe passos para a mudança, né, das pessoas todas se engajarem em movimento de luta antirracista, etc. E ele fala, a questão não é você combater o racista, a questão é você combater o racismo que existe até mesmo entre pretos, né? E acho que aqui a gente pode pensar da mesma forma. A questão não é ficar tentando encontrar lá, se alguém fala alguma coisa, então ele é machista e ataca, mas pensar assim no machismo que habita na gente, né? Dado que a gente tem uma educação machista e um funcionamento de sociedade muito apoiada no machismo, né? Então, e que a gente observa também na dimensão política disso, né? Como, se a gente pensar aí nos governos federais que nós tivemos, né? Como a questão da abordagem né, de luta contra o machismo foi mudando, né? Tem muita coisa, tem vários níveis aí que a gente pode discutir, né? Eu só gostaria de resgatar um pouco aí do ponto de vista da psicanálise. Aliás, queria até dar um oi para mais geral, que estou vendo que não para de chegar gente, muita gente legal aí. Ivanete, Bitar, eu conheço vários que estão entrando aí, outros não tive o prazer. Estou vendo aqui a Márcia Silva aí no meu canal do YouTube, tá falando de Jundiaí, apareceu a Alice Donato, que eu conheço, é de Santos. É bacana isso na internet, né? Vai espalhando, né? Mas eu queria só mencionar o Freud e a Butler, Judith Butler, né? Só para esquentar um pouco a discussão, né? O Freud, ele escreve em 1917 o Luto e Melancolia, né? Então, nesse texto, ele ainda não tinha formulado o conceito de superego, né? Então, ele fala, né, de uma condição melancólica que hoje corresponderia, vamos dizer, à depressão mais, vamos chamar assim, mais patológica, né? E que a melancolia ela teria por característica a dificuldade de viver o luto, que é comum a todos nós, mas tem algo adicional, tem algo muito importante, que é o que diferencia, né? Bem, falando de uma forma bem simples, né? Mas assim, o que diferencia a melancolia do luto é que o luto é normal, todos nós vivemos uma dificuldade de trabalhar, de estudar, quando você sofre uma perda, seja a perda da morte de alguém, ou perdas simbólicas, do tipo perdeu o emprego, ou terminou o namoro, tudo isso envolve perdas, né? Ou quando deixa de ser adolescente e passa a ser jovem, tem a perda também, por aí vai, né? Mas ele fala que o que caracteriza a melancolia é uma autorrecriminação. A pessoa achar que ela se autorrecrimina e vai falando em alto e bom som para todo mundo, né, que ela é a culpada de tudo, né? E aí que é o Freud fala, essa é a ação do superego, ele ainda não chama de superego, né? Então ele está falando aí do ideal do ego, né? Do ideal do ego, que depois vai derivando lá com algumas diferenciações, mas não vamos entrar nisso aqui agora, né? Mas essa ideia de um superego, né? De um ataque. E a Butler, vou até mostrar aqui para vocês, temos a imagem, né? Então vamos fazer uso da imagem. O título do livro, não sei se está bem focado aí. A Judith Butler, que é uma filósofa, né? Ela está viva, ela publica esse livro aqui, está em português aqui pela Boitempo, A Força da Não Violência, né? Então ela trabalha muito com questões que dizem respeito à luta contra o machismo, contra o preconceito e a discriminação
contra a homofobia, né? Fala temas da homofobia, da perseguição e também do preconceito contra imigrantes. Ela faz um mix bem legal, né, das coisas. E ela propõe, né, que nessa luta, eu vou até ler daqui a pouquinho só um trechinho, né, para a gente dar esse start, esse começo, mas ela propõe que essa luta que a gente vive, né, antimachista, né, que ela deveria ser pautada pela não violência. E ela deixa claro que a não violência não quer dizer ser passivo, não quer dizer ser humilhado, né? A não violência numa postura ativa, né? Então, um dos exemplos que ela dá, aconteceu há poucos anos atrás, na Turquia, temos lá o Erdogan, né? Que é um chefe lá de Estado com um perfil ultraconservador e ultra-autoritário, e ele proíbe, né, reuniões onde pudesse se falar em assembleias. Então, um artista plástico criou o evento O Homem em Pé. Então, se vocês procurarem no Google Imagens, coloquem lá Homem em Pé e Turquia, vai aparecer fotos. Então, o que ele fez? Ele ficou numa praça e ele foi convidando pessoas a ficarem na mesma praça a uma distância X, né, de 2 metros, cada um do outro. Então, as pessoas iam parando, iam ficando longe uma das outras, 2 metros. Então, qual que era a ideia? A gente não está infringindo a lei, né? Porque a lei é que não podia aglomerar. Então, a gente não está aglomerado, tem uma distância, né? E a gente está ao ar livre, não está em lugar fechado. E mais, todos quietos. A gente não está falando nada. Está falando, não pode prender, né? Como é que vai prender alguém que está falando nada porque está parado no meio da praça, longe um do outro, né? Quer dizer, ela dá esse um exemplo de uma atividade não violenta, mas que tem uma força simbólica e pró-mudança intensa. E aí ela faz um link com o texto do Freud, por isso que eu mencionei o Luto e Melancolia, né? Ela diz assim que, tal como Freud disse no Luto e Melancolia, ele fala da mania, né? Então, para quem já viu aí, por exemplo, Melanie Klein, né? Vê lá na posição depressiva, temos lá, né, tanto o luto, né, a dificuldade de viver a depressão, né, a ansiedade depressiva, e a mania, né, que é a negar a perda, né? Então, a Butler faz essa articulação. Ela pensa assim, quando o Freud, né, fala em valores, em superego, superego diz respeito, né, também a valores sociais, né, que fazem com que, né, o indivíduo, né, cada indivíduo, adote ele se submete a leis, né, de um país, por exemplo, e no plano das identificações está identificado com líderes, né? Então, esse assunto o Freud desenvolve muito lá no Psicologia de Massas Psicologia de Massas e Análise do Ego, né, que ele publica anos depois. Mas, enfim, a Butler ela propõe assim que a mania, né, no sentido de não estar tão identificado com essas lideranças, nem com esse ideário machista, né, que a mania ela rompe com isso, ela ajuda a romper, porque implica em si, o termo que ela usa, se desidentificar. Quer dizer, não estamos mais identificados, né? Mesmo que momentaneamente ou não plenamente, mas predomina uma não identificação, por exemplo, com líderes autoritários, com um ideário, um pensamento machista. Então, implica numa certa... E ela é muito clara ao expor isso, ela não é ingênua. Ela diz, aí isso carrega também uma certa dose de irrealismo, de ser irreal, né? De criar um mundo, né? Pelo menos na nossa cabeça, ou nas comunicações, nas artes e tal, mas criar algo que rompa com esse peso, né? De autoritário machista, né? Então ela fala, quando Freud aborda a melancolia e a mania, lá em 1917, no Luto e Melancolia, então fala, poxa, daqui podemos entender que, né, essa vertente maníaca, né, pode ajudar no sentido de se desidentificar, né? E aí sim a gente pode pensar em coisas concretas hoje, né? Aí
2022, né? A questão assim, poxa, por que é tão importante assim uma definição, por exemplo, sobre as formas de obter prazer sexual? Quer dizer, por que tem que ter esse rótulo, né, da heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, cis, e por aí vai, né? Ou a pansexualidade, ou até mesmo a assexualidade, né? Quer dizer, por que essa necessidade tão imperiosa? Né? Quer dizer, quando há essas propostas, né, de quebrando, né, com aquela ideia de ou é masculino ou é feminino, né, e acabou, quer dizer, nasce o bebê, como disse a nossa ministra, né, menino veste azul, menina veste rosa, quer dizer, que necessidade é essa? Quer dizer, quando há essa expansão, essa criação, essa produção de multiplicidades para pensarmos a sexualidade, isso é um avanço, deriva desse avanço, em alguma medida, maníaco no sentido de uma ruptura com essa rigidez de um superego, né, de uma obediência cega, terrível. Vamos pensar em situações extremas, né, de líderes ou grupos machistas ou neonazistas, o que for, e também no ideário machista. Então ela propõe isso, né? E aí, só para dar eu gostaria de citar aqui o que ela fala do nosso querido país, tá? Ela fala aqui do Brasil, ela cita o Brasil, só achar aqui aqui, ó, na página, pedir para vocês só um pouquinho de paciência, eu ler um trechinho em poucas linhas. O feminicídio opera, em parte, instaurando um clima de medo de que toda mulher, inclusive mulheres trans, pode ser morta. E esse medo se agrava entre mulheres e queers de minorias étnicas, especialmente no Brasil. As pessoas se veem como ainda vivas, quer dizer, ainda não deu tempo de morrer, ainda não mataram, ainda vivas, apesar do contexto ameaçador, e resistem e respiram numa atmosfera de perigo potencial. Né? Ela está falando aqui do feminicídio do Brasil. É um livro muito interessante esse, viu? Vale a pena aqui, né? A força da não violência. Enfim, acho que é um pontapé para a gente começar a conversar mais, né? Tá bom? Quem quiser ir comentando, falando, perguntando, opinando, né? Tá aberto. Obrigada. Podem fazer suas perguntas. Obrigada, professor. A Lumi Otish, eu não sei. Lumi. Comentou que está adorando, que é muito interessante e que o senhor é fantástico. Muito obrigado. A gente concorda, né? Por isso que a gente o convidou para essa conversa. Sim. E aí, retomando um pouquinho do início da sua fala, quando o senhor falou assim, se fosse de feminismo, talvez eu não tivesse lugar de fala, mas machismo eu posso falar, né? Eu acho que essa não é uma conversa para homens ou para mulheres, né? É uma conversa para todo mundo. Como você falou, né? A gente... isso está em nós, é o machismo nosso de cada dia, porque faz parte da nossa estrutura, né? Está impregnado, foi impregnado em nós pelas nossas mães, pelas nossas avós, não só pelos homens que estavam na nossa vida e a nossa roda, mas no básico, no cotidiano, né? Tem uma cachorrinha aqui, gente. Tá. E aí, professora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão também, quando o senhor traz a questão da desidentificação, né? E que parece que às vezes fica na questão do irreal, porque até então, né, parecia que nada pode romper com essa estrutura, né? Então, assim, hoje a gente vê muitos movimentos, essa conversa que a gente está tendo aqui, acho que é uma forma da gente trazendo essas questões para a realidade, para o nosso dia a dia, né? Mas
para além disso, assim, para as questões que ficam mais ligadas à estruturação de um novo sujeito que está nascendo aí agora. Como é que a gente pode ir pensando essas questões para o futuro, professor? Você menciona o que dos novos sujeitos, né, que estão vindo agora aí. Eu acho isso tão legal. Eu observo muito isso. Eu tenho um filho já com 27 anos, né? E um outro com 17 e uma filha com 16. Então eu observo que a juventude e os adolescentes, né, eles vêm de outra forma, né? Assim, quer dizer, é muito. A gente observa uma mudança muito grande, né? De crítica ao machismo, de crítica à homofobia, de crítica ao racismo. Né? Isso é muito, muito bacana de ver. Né? Quer dizer, é um caldo de cultura. Eu estou aqui pelo meu canal do YouTube, está aqui a Tatiana escreveu: a minha mãe, quando se separou do meu pai em 1994, sofreu muito preconceito, quer dizer, 94, está aí pertinho, né? 27 anos atrás. Quer dizer, tá muito próximo, né? Então é muito bacana, né, ver essas mudanças. E é difícil, alguém está perguntando, do mal, está perguntando, falando sobre aí as declarações estou vendo aqui, né, do Arthur Duval, deputado, né, que ele, para quem não sabe, ele tinha toda as posições políticas aparentemente modernas, né, até então, e aí ele faz uma visita agora à Ucrânia, uma visita para apoiar, né, inclusive financeiramente, né, ali o povo ucraniano, e aí ele fala num grupo de WhatsApp as coisas mais absurdas, né, que ele fala: olha, as mulheres ucranianas são todas muito lindas e são fáceis porque são pobres, né, então quero voltar lá para, enfim, né, conquistar essas mulheres fáceis e pobres, né? E ele fala em filha de refugiado, né? Uma coisa que você fala, meu Deus, quer dizer, cara, o que imagina, né? E é interessante porque acho que, infelizmente, não faltam políticos, né, de perfil conservador que teriam falas daí para pior, né? Mas o que eu acho que é surpreendente, acho que isso que chocou demais, é que não se esperava isso dele, né? Quer dizer, até mesmo da onde a gente não espera, né? Vem uma declaração desse tipo. Quer dizer, que história que é essa, né? Quer dizer, a gente pode pensar numa certa divisão do ego, né? Até para usar um termo do Freud, né? De um trabalho que ele só foi publicado depois da morte dele, né? Póstumamente. Né? Mas que divisão que é essa, né? Quer dizer, de um lado eu faço discursos, aí então falei, deu um tiro no próprio pé. Isso aí, eu concordo, né? Claudilena aqui. Quer dizer, e de outro lado está ali, né? Acho que é um exemplo bem claro, né? De algo que estava ali estrutural, vamos dizer, no sentido de que, né? Nem sempre surge com clareza, de forma tão escancarada como surgiu agora, né? É complicado, né? É complicado. E é interessante a gente até, falando até de mim mesmo, né? Eu acho que por exemplo, já que eu falei da minha infância, da minha adolescência, eu nunca fui assim, por exemplo, né, em baladas, né, que eu ia no passado longínquo, sei lá, 19 anos, 20, né? Eu nunca vi, por exemplo, eu achava assim muito terrível. Você vê homens, passava a menina, a moça, e aí o cara pegava no cabelo dela, assim, pelas costas, pegar no cabelo, tocar, né? Pô, coisa mais desagradável, né? Assim, nunca fui nesse perfil, né? Mas é curioso, né? A gente vê que isso vai mudando, né? Mas ainda existe, né? Conforme o grupo social, conforme o tipo de balada, né? Tem fenômenos muito complexos, né? Se pensar, por exemplo, no funk, né? Tem uma ideia de uma mulher empoderada, né? Mas, por outro lado, tem letras extremamente machistas, né? Quer dizer, tem muitas contradições aí em jogo, né? Você ia falar? Joel, mas estava comentando alguma coisa, né? O André? Não, acho que a André tem algum comentário para Ah, falar. tá. Cadê? Eu ia comentar também
que a própria forma, né, que algumas garotas do funk se vestem, Uhum. né, na questão talvez de uma desvalorização, não é? Ou seja, é aquele corpo, né, em roupas muito justas, Tá. pequenas, não é? É, Então, isso tem isso, também é uma sim, tem. questão. Eu acho que tem, dá para pensar até numa desvalorização machista, e por outro lado, tem um anseio de empoderamento, do tipo, eu me visto porque eu quero. Entendeu? Isso não tem nada a ver com isso. Tipo assim, se eu cismar de andar desse jeito, vestir desse Aham, jeito, e dá para ver esses dois lados, né? Acho que é um fenômeno bem contraditório nesses sim, termos, né? No É bem... sentido sim. de estar empoderada, né? Uhum. Muita coisa acontece também pelo que a gente ouve quando existe uma notícia de que uma mulher foi abusada, de que foi estuprada. Então a primeira pergunta é que roupa ela estava vestindo, né? Como Sim, se a roupa dissesse então meu corpo está aí para vocês, né? aham, Pra, é, quando a gente foi fazer a divulgação das lives, pensando nessas coisas, a gente tem uma palestra para fazer aí para um outro público de mulheres, e aí eu fui pesquisar algumas coisas de mitos para falar sobre as mulheres. E aí eu coloquei no Google assim, 5 mitos, tal, não sei o que, para ter ideia de como ir preparando o material. E as 2 primeiras páginas de busca orgânica do Google que aparece é assim, são dicas, os mitos de como você pode fazer, se você deixar de fazer isso, o homem vai deixar de gostar de você, se você se vestir tal coisa, ele vai enlouquecer, como enlouquecer um homem na é, cama, é, como enlouquecer um homem no restaurante, como fazer com que todos os é, homens estejam aos seus pés. Então, parece que tudo que vai para a mulher vai na linha do que eu preciso estar aham, isso de um homem, né? Eu preciso conquistar um homem, eu preciso submeter um homem, porque ele vai estar sempre acima de mim. E isso ao longo dos anos, dos séculos, né? A gente sim, vai vendo isso. aham. Eu mesmo, na minha vivência, eu, como eu estava dizendo, assim, nunca fui nessa coisa de tocar a mulher, essa coisa machista, sempre. Bom, e a gente também, né? Vamos falar bem da nossa formação, né? Em psicologia, a faculdade de psicologia, a graduação discute muito isso, né, também. Então, enfim, mas por outro lado, ainda assim, eu percebo que por conta de ter uma filha, né, mulher de 16 anos, eu comecei a adotar um ponto de vista mais empático, né? Mais empático ao observar ao longo, né, do desenvolvimento dela e das situações e tal, e perceber coisas e fala, poxa, eu acho que uma coisa, por exemplo, é um homem falar assim, assim, todos sabemos que a média salarial do homem é maior que a média salarial da mulher, na mesma profissão, mesmo cargo, etc, etc, né? Todos sabemos há muito tempo. Mas para mim foi diferente pensar assim, bom, minha filha ainda está no ensino médio, mas foi diferente pensar anos atrás. Peraí, então se ela for trabalhar, ela vai ganhar menos que um homem só porque é mulher? Né? É diferente, eu acho. Isso que eu acho que a psicologia, a psicanálise, acho que ela tem algo a dizer também, no sentido de ajudar as pessoas a se escutarem, né? A ter uma abertura mais empática com o mundo à sua volta, né? A romper, né? A questionar, né? Certos valores. Acho que a psicanálise tem muito a dizer e vem dizendo, né? Eu acho que é sutil a diferença, mas ela é grande ao mesmo tempo, né? Quer dizer, é pouquinho, mas é muita coisa. Gente, pode mandar as perguntas, os comentários que a gente lê aqui, tá? Professor, nesse sentido, né, que a gente vai falando assim, tá caindo, o que o senhor comentou há pouco, da, da desidentificação, da questão de que hoje em dia a gente questiona mais, a gente fala mais. Eu já tive experiência em grandes empresas, então, trabalhar muito o perfil daquele chefe autoritário, Ah, né?
machão e tudo mais. Muitas políticas, a gente vai falar sobre carreira nas próximas semanas, a gente vai ter uma gerente de RH numa live com a gente para falar sobre mulheres e carreira. Então, tem grandes empresas aí trabalhando com políticas para melhorar essa questão aí da equidade, buscando equidade entre homens e mulheres, políticas de cargos e salários para que acabe com essas questões de diferença salarial, porque se tem um absurdo, ele reside aí, né? Porque não existe diferença intelectual nem de capacidade laboral por conta de sexos, né? Mas eu vejo que durante muitos anos, e às vezes algumas mulheres, até por conta de falar que esse machismo, ele se impregna na gente, foi impregnado aí durante toda a nossa Constituição, hoje em dia tem até memes na internet que diz assim, não, eu não trabalho como homem, eu não luto como homem, porque eu trabalho como uma mulher, eu sou uma mulher, e acho que as características que são diferenciadas, elas tendem a enriquecer as relações e não o contrário, né? O que o senhor diria para a gente, assim, em termos da psicanálise, da psicologia, essas diferenças, o que elas podem contribuir, o quanto que as mulheres deveriam se apoderar disso, ao invés de achar que para ser uma mulher ela tem que ser, que ela tem que atuar, ela tem que se masculinizar, então ela tem que se vestir diferente, ela tem que falar diferente, ela não pode demonstrar suas emoções, né? Então, como é que seria essas questões assim? Eu acho que, assim, se a gente pensar, como eu penso muito assim, eu levo muito em conta a multiplicidade, a pluralidade, né, de sociedades no mundo e mesmo no Brasil, né? Então, de um lado, temos um machismo muito forte mesmo, né, explícito, né? Mas temos iniciativas, vamos pensar, se fala muito, por exemplo, sobre a primeira-ministra da Nova Zelândia, né, de como ela conduziu conflitos com imigrantes, né, que buscaram asilo na Nova Zelândia de uma forma não violenta, né? A gente vê, por exemplo, com tudo que ela é polêmica, mas a Angela Merkel, né, na Alemanha também, que ela acolheu muitos imigrantes sírios, ela abriu as portas para imigrantes, quer dizer, é um jeito, né, também é complicado, né? É complicado porque a gente pode falar, bom, é um jeito mais feminino de lidar com a coisa, talvez sim, talvez possamos colocar dessa forma. De qualquer forma, são duas mulheres, né? E como que a Nova Zelândia lidou muito bem, inclusive tanto como a Austrália, né? Que é governada por um homem, e ela por uma mulher, mas lidou muito bem com a política de isolamento. Então tivemos muito poucas mortes por Covid-19 nesses dois países. Aí tem 1.002 fatores juntos, né? Mas a gente observa também isso, né? Quer dizer, já temos no plano de, até se levarmos em conta, né, quem está liderando governos de países, né, que já são exemplos muito positivos em vários aspectos, né, de avanços, né? E aí a Butler, voltando ao texto aqui da Butler, ela fala que essa ruptura, né, essa ruptura necessária, né, com a opressão machista, homofóbica, etc., é uma luta de todos, né? E se a gente pensar, por exemplo, no Trudeau, né, que ele é o primeiro-ministro do Canadá e ele se assumiu gay, né, e foi eleito como gay. Quer dizer, é muito legal isso, né? Quer dizer, já temos aí o atual governador do Rio Grande do Sul, o Leite, né, também assumidamente gay, foi eleito, né, e ele estava aí tentando. Isso não quer dizer, é interessante, né? Porque não quer dizer que porque é gay é santo, porque a mulher é santa, não é isso, né? Tem até 1.002 críticas lá, ele disputou a convenção com o Dória, PSDB e tal e coisa, enfim, tem lá 1.002, enfim, muito debate, né? Quer dizer, não é uma unanimidade. Mas, de qualquer forma, acho muito interessante isso, né? Quer dizer, como isso expressa um movimento de mudança grande e, contraditoriamente, temos as contradições também, com um índice de feminicídio, por exemplo, e violência doméstica muito alto, né? Crimes motivados por homofobia também,
Quer dizer, no Brasil é horrível isso, né? Então, é complicado, né? Você pegar, por exemplo, alguém, sei lá, a pessoa que seja trans ou travesti ou gay, viva numa, sei lá, numa cidadezinha minúscula e perfil muito conservador do interior de São Paulo, do interior sei lá, de Pernambuco, mas a pessoa muda para grandes centros, para o Rio de Janeiro, São Paulo e tal, em busca de ter um certo anonimato que a proteja, né? Do tipo assim, bom, então aqui, como ninguém me conhece, há uma rede social de apoio maior também, né? E um pensamento mais moderno. Então a pessoa às vezes, mas é terrível, né? Porque a pessoa tem que migrar, né? Ela tem que sair de onde ela vive, não por opção, é porque se de repente ela fica muito lá, ela pode ser assassinada, né? Então é terrível, né? A gente vive num mundo muito cheio de contradições, mas eu nesse ponto talvez eu seja, poderia chamar que sou mais otimista. Eu acho que tem muita coisa mudando também. Muita coisa mudando. Eu observo, por exemplo, dos meus filhos adolescentes, não tem o menor preconceito com questão de homossexualidade ou transexualidade. De boa, tudo vem muito de boa, assim, da escola, dos colegas, sabe? Tem para usar uma expressão antiga, um caldo de cultura, assim, que muito favorável, acho, a mudanças, né? Acho que até a própria discussão, né, entre os jovens de todos esses assuntos, de todas essas questões, eles vivem essas dificuldades na própria pele, né? Então, a juventude, acho que em diversos momentos, mesmo a gente olhando para trás, né, a juventude, ela sempre com essa questão da desconstrução deles, né, eles sempre trazem, às vezes, novos ares, Aham, aham. né, discutindo e conversando, porque quanto mais a gente conversar sobre assuntos delicados e difíceis, né, mais a gente pode chegar a uma situação, Uhum. a uma melhoria, né, da situação É. atual, né? Então, sempre os jovens como referência nesta questão, né, de discutir, de trazer esses assuntos, E né? quando você fala em novos ares, eu estou pensando, sei lá, Pablo Vittar, né? E não que é tudo desse período. Eu lembro também do Ney Matogrosso. Vocês coloquem no vídeo antigo lá, Sim, Secos e Molhados, nos anos Uhum. 70, né? Que tinham todo um uhum, comportamento sexual muito de ruptura, né? Com o machismo, né? Com a sim, homofobia, mas são iniciativas que têm a ver com que eu lembrei de novo aqui da Butler, né, com a questão desse movimento maníaco, no sentido de afrouxar laços conservadores ou até mesmo de romper, né, no sentido de superar e de transformar, né? Tem um comentário aqui é do verdade. Maurício, é, e aí acho que vai muito na linha do que a gente estava falando aqui também. Ele fala assim, ó, a nossa sociedade há muito tempo deixou de investir na educação de valores. Este não seria um caminho para a verdadeira mudança de comportamento da sociedade? E aí eu vou falar o que eu pensei que vocês podem ir complementando, né? Na linha do que o senhor estava trazendo agora, né? Que os seus Uhum. filhos, os jovens, o que a Andrea está falando aí, a gente vê muita coisa mudando e essas pessoas transgredindo, né? No bom sentido de poder romper mesmo com algumas coisas. E eu acho que acredito que falar de valores na educação seria interessante, mas eu acho que valores, no valor do humano, no valor do respeito, seja lá, Uhum. né, para quem quer que seja. Porque às vezes a gente tem uma linha muito tênue entre o que são valores e o que é um conservadorismo que continua mantendo uma estrutura, um status quo que não Uhum. muda, né? Que vai perpetuando, né? Então, de que valores a gente está falando quando a gente fala? Eu acho que sim, seria um caminho investir em valores, mas aí eu acho que a discussão seria de quais valores a gente Sim. está falando, né? Concordo. E aí eu estou pensando também que
talvez a proposta ocidental mais recente que a gente tem aí vendo, com a qual a gente se debate, né, há algumas décadas, é um valor do pluralismo, né? Então, do pluralismo, do respeito à alteridade, né? Então, a gente pensar num projeto de globalização, né? Então, a gente tem aí essa ideia de que vamos pensar em diferentes culturas, né? De acolher, né? De repente, a sociedade ocidental acolher de braços abertos muçulmanos, budistas, judeus, né? E que isso vinha se desenvolvendo, né? Bastante. E ontem eu estava ouvindo na Band, né? Um professor, né, muito culto, né, debatendo a questão agora da guerra da Ucrânia, e ele fala assim, olha, temos um problema, né, que o problema é que os países árabes, né, a Rússia e a China não tiveram uma Revolução Francesa, né? Não tiveram. Nós, no Brasil, a gente herdou valores da Revolução Francesa, sem dúvida, né? Que contribuíram até para a formação da República, né? Então, olha como é interessante. Quer dizer, de um lado, a gente tem aí quando pensar em valores de pluralidade, de pluralismo, inclusive em questões que envolvem gênero, sexualidade, né? Legal, bacana. Só que, né, tem um projeto também, né, como a gente está vendo aí claramente com o Putin, né, a guerra na Ucrânia, a invasão na Ucrânia, que não seguia muito por esses valores de respeito à alteridade, né? A gente sabe que na Rússia, por exemplo, né, você tem uma homofobia muito intensa como política de governo mesmo, né? Prisões, exclusões as mais diversas, né? A China também é muito fechada. Então, quando a gente fala de valores, né? Aí eu estou pensando mais nessa linha dos valores da abertura desse projeto da globalização, não é algo que está consolidado, né? Quer dizer, ainda, né, ainda há muito que se expandir, que se lutar, né? Eu estou falando vamos pensar coisas concretas aqui, o Estado Islâmico, né, que invadiu a Síria e tal e coisa, né? Se eles tomassem uma cidade e descobrissem que um dos habitantes era gay, por exemplo, eles atiravam de cima de prédio para matar mesmo, né? Pegava a pessoa, levava para o alto do prédio e jogava lá de cima para morrer esmagado, morrendo na queda, né? Quer dizer, está falando de coisas desse tipo, né? Desse tipo, né? Então, por exemplo, a política na China, né? Ela determinou durante muito tempo o número de filhos que a família poderia ter, né? Quer dizer, quem tivesse mais de um filho poderia sofria, né? Sofria diversas sanções, diversas dificuldades, e aí regula. Agora parece que abriram, faz coisa de poucos anos, abriu a possibilidade de ter mais de um filho. Mas olha o nível de intervenção do Estado na vida, né, das pessoas. Então é complicado, essa questão de valores é complicado, né? Quais valores? E o pior, por muito tempo, a É, China matava, né, as meninas sim, recém-nascidas, era o que comum, causou um problemão para eles, comum né? isso, né? As próprias famílias que sabiam que não ia, enfim, ia, enfim, ia sofrer e tal, enfim, é complicado. Sim. Eu acho que essa fala que a Andrea trouxe agora, né, explica, justifica por que que tem que ter um Dia Internacional da Mulher, por que que tem que ter conversa sobre esse tema, né? Então, meninas eram mortas ao nascer simplesmente pelo fato de terem nascido mulheres, né? Aham, Então, sim, ia terrível. sofrer porque não ia agregar para a família, ia ser só problema, Aham, né? Então, só um peso. Então, acho que sim, é um dia para a gente. Tem muito o que conversar, tem muito o que celebrar, mas tem muito o que ser dito ainda, né, professor? é, é. E eu fico pensando, a gente, como na área da psicologia e tal,
os temas que passam pelas questões sociais me interessam particularmente, assim, né? Eu acho que não tem como você tratar de um sujeito no consultório ignorando o mundo em que ele habita, né? A sociedade que tá posta do consultório para fora. E essas questões de machismo e tudo mais, o quanto que a gente vê que impacta nas relações da família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, né? É desses lugares que as pessoas se relacionam. Então, é por isso que nós, psicólogos, estamos falando sobre isso e estamos pensando sobre essas questões, né? Porque